Alguns dizem que foram 11 mortes, porém o mais provável, devido à maneira de agir ou modus operandi, é que foram 5 vítimas. Mas qual era a verdadeira identidade de Jack, o estripador? Uma coisa é certa, além de ter sido um monstro, foi o serial killer mais conhecido do mundo. Então, vamos por partes e acompanhe o vídeo para tentar entender a mente criminosa desta aberração. Bem-vindo, intrépidos amantes da área policial. Meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e vocês estão na série Investigação Especial. Então vamos para a Londres vitoriana de 1888. Naquela época, quem reinava era a Rainha Vitória e Londres era a capital do Império. Antes de continuar essa história cruel e que fizeram muitas pessoas sofrerem, aproveitem para fazer a inscrição, ativar a notificação e fique até o final do vídeo. Vocês não se arrependerão, eu prometo. Em Londres, de 1888, as condições do bairro onde ocorreram os crimes eram muito precárias. A prostituição era dominante e muitas mulheres que eram abandonadas por seus maridos por não ter outra opção, inclusive para tentar criar seus filhos, acabavam entrando na vida da prostituição. Um local esquecido pelas autoridades, muito propício a cometimento de crimes de todas as naturezas. 5 mulheres, chamadas de vítimas canônicas, tiveram suas mortes atribuídas a Jack. O rastro de sangue e horror se perpetuou pelo tempo. A maneira como Jack matava e posteriormente mutilava suas vítimas estão até hoje no imaginário popular. A primeira vítima de Jack, Mary, nasceu em 1863. Aos 16 anos já se casou, mas seu marido morreu. Em 1884 foi para Londres, arranjando um emprego de doméstica. Porém, após um tempo, se tornou prostituta. Diziam que sua beleza era estonteante e que teria ganho muito dinheiro trabalhando no bordel. Entretanto, a vida da primeira vítima terminaria em 30 de agosto de 1888, com a garganta cortada e seu corpo mutilado. Dias depois, foi encontrada mais uma mulher morta. Era Anne, casada com John, tendo 2 filhos, um menino que nasceu com deficiência e uma menina que morreu posteriormente com meningite. Devido à tragédia da morte de sua filha, Anne e seu marido começaram a beber muito. Com o tempo, se separaram. Ela, depois do divórcio, casou-se com outra pessoa, mas este marido também morreu. Então, Anne começou a beber muito novamente. Na noite de sua morte, segundo relatos de testemunhas, teria bebido 1 litro de cerveja. Sua morte ocorreu dia 8 de setembro de 1888. Sua garganta cortada, útero, intestino e bexiga espalhados pelo chão. Uma verdadeira carnificina. A terceira vítima, Elizabeth, não virou prostituta após se divorciar. Já era prostituta antes de se casar. No dia de sua morte, ela foi vista com um homem bem vestido, mas nunca foi identificado. Sua morte ocorreu no dia 30 de setembro de 1888. Seu corpo foi encontrado com um corte na garganta, mas não foi estripada, acreditando que Jack foi impedido por algum motivo de estripá-la. A quarta vítima foi morta no mesmo dia que a terceira vítima e se chamava Kathleen, sendo uma das únicas vítimas que não era prostituta, mas ela tinha um problema com álcool. Inclusive, foi presa por estar embriagada no dia de sua morte, que ocorreu em 30 de setembro de 1888. Ela foi vista no dia de sua morte com um homem, e segundo testemunhas, essa pessoa que Kathleen estava foi o suspeito que melhor se aproximou da definição do Jack. Seu corpo foi mutilado, seus rins foi extraído pelo assassino. O nome da quinta vítima era Mary, sendo casada, mas depois que seu marido morreu em uma mina de carvão, acabou virando prostituta e, por ser muito bonita, teve bastante sucesso. Sendo considerada a mais bela das vítimas, sua morte ocorreu em 9 de novembro de 1888. Toda a superfície do abdômen e coxas foram removidas, sendo seios cortados, ossos arrancados. Mas quem era Jack Stripador? Na época, ocorreu uma intensa investigação e que foram comandados por 3 inspetores da Scotland Yard, além da polícia local. Apesar do bairro ser bastante degradado, abandonado pelas autoridades, o caso repercutiu muito, e principalmente pela criação de jornais com fotos. Mais de 100 suspeitos foram averiguados, inclusive figuras notáveis como um artista, um médico e até o neto da Rainha Vitória, o príncipe Albert. Também mais de 200 pessoas foram interrogadas, além de 80 detidas. Muitas especulações, sendo que até hoje nunca descobriram a identidade do assassino. Muitos fatores complicaram a investigação, informações incorretas como cartas que muitos acreditavam que era escrita pelo próprio Jack, deixando ainda mais difícil chegar à autoria. Podemos indicar aqui que poderia ter ocorrido uma contra-inteligência,
que são ações deliberadas para confundir ou desviar a atenção das autoridades. Até hoje é muito utilizado. Um exemplo seria no caso de um roubo, principalmente em cidades pequenas em que a polícia recebe uma denúncia falsa feita pelos próprios bandidos de um local bem diferente do que acontecera o roubo, e assim dificultar a ação policial. Vale dizer que muitos filmes, séries e pontos turísticos foram baseados na história de Jack, além de, até hoje, aparecerem várias novas teorias sobre quem teria sido Jack, o Estripador. A investigação nunca termina. O nome Jack, o Estripador, surgiu a partir de uma carta enviada a um jornal, que depois foi encaminhada à polícia. A carta estava assinada com o pseudônimo Jack, o Estripador, e continha detalhes que levaram muitos a acreditar que tinha sido escrita pelo próprio assassino. Embora a autenticidade da carta seja discutida, e muitos acreditam que pode ter sido uma farsa criada por jornais na época para aumentar o interesse pelo caso. Uma outra carta, conhecida como From Hell, veio acompanhada de metade de um rim humano preservado em álcool. O caso de Jack modificou muitos métodos de investigação, ampliando a capacidade de análise de sangue, também ocorrer vigilância aumentada, com vários policiais à paisana andando pelas ruas. Essas melhorias influenciaram investigações futuras e ajudaram a moldar os métodos modernos de investigação criminal. Inclusive, fez com que as autoridades, na época, fizessem um grande esforço para melhorar o distrito da ocorrência dos crimes. Chega ao fim mais um episódio da série Investigação Especial. E caso tenham gostado, façam sua inscrição, deem like, compartilhem, acione a notificação e também gostaria muito que comentasse quais casos vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Um grande abraço e permaneça com Deus.